A batata do ministro Alexandre de Moraes está assando. E não é pouco, não. E nem é aqui no Brasil. Vai ser aí, gente, uma batata Pringles. A batata dele está assando lá fora, no exterior, nos Estados Unidos da América. E é de lá que os ministros do Supremo e Alexandre de Moraes mais têm medo de vir algum tipo de reação contra os abusos e ilegalidades que o Alexandre de Moraes está cometendo aqui no Brasil, de forma impune, arbitrária e com endosso, seja explícito ou então implícito, dos seus 10 coleguinhas do Supremo Tribunal Federal. Alguns deles decepcionando profundamente a todos nós. Só que agora o Alexandre de Moraes ele não está mais se metendo com gente pobre, simples, trabalhadora, como as pessoas do 8 de janeiro, senhorinhas de Bíblia e terço na mão, não. Agora ele está se metendo com Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, e com empresas americanas que são gigantescas e que têm acionistas tão mais poderosos do que o Elon Musk, que influenciam eleições nos Estados Unidos, que têm conexões fortíssimas com deputados e senadores americanos, até mesmo com presidentes e ex-presidentes. E foi nesse cenário que, nessa semana, o comissário da FCC dos Estados Unidos, que é a agência americana equivalente à Anatel aqui do Brasil, enviou uma carta ao presidente da Anatel brasileira, solicitando uma reunião para discutir o bloqueio do X e as ações do ministro Alexandre de Moraes contra a Starlink, uma empresa que não tem absolutamente nada a ver com o X, mas que está sofrendo as consequências a partir dos arbítrios judiciais do Supremo. E o que foi que o Brendan Carr, esse comissário, ele disse nessa carta? Ele basicamente criticou essas medidas do ministro Alexandre de Moraes, classificando-as como politicamente motivadas e ilegais, e alertou para o impacto negativo na confiança do mercado regulado brasileiro. Vamos analisar isso porque aqui existem 4 mensagens, 4 pontos centrais dessa carta, que são mensagens que estão sendo mandadas pelos Estados Unidos por meio da Anatel americana para o Brasil e especialmente para o Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Primeiro ponto. O primeiro ponto que ele deixa muito claro é uma preocupação com a censura generalizada e com a censura, a queda da liberdade de expressão no Brasil. Lembrem que na semana passada a Embaixada Americana publicou uma nota dizendo que estava monitorando o caso do X no Brasil e que a proteção da liberdade de expressão era uma marca de uma democracia saudável. O que foi um duro recado para o ministro Alexandre de Moraes, que inclusive deixou os ministros do Supremo apavorados, achando que isso poderia prenunciar aí uma possível cassação do visto americano do Alexandre de Moraes, o que seria evidentemente aí um constrangimento internacional para o Supremo Tribunal Federal. Ele diz o seguinte na carta, que as ações do ministro Alexandre de Moraes sugerem uma tentativa de censura digital que prejudica o livre fluxo de informações no Brasil. Segundo ponto, em seguida, ele fala novamente sobre a liberdade de expressão, para vocês verem como isso é algo tão importante em democracias verdadeiras. Ele diz: o bloqueio do X é uma clara violação dos princípios fundamentais da liberdade de expressão consagrados nas democracias. Gente, que vergonha! Que vergonha do Supremo! Que vergonha do Brasil! Isso mostra como o mundo nos vê como um país bananeiro. Terceiro ponto, ele mostra preocupação com que as ações de Moraes vão impactar sobre os investimentos no Brasil. Porque, é claro, tudo isso que o Moraes está fazendo causa uma insegurança jurídica tremenda para os empresários, para os investidores, que não vão querer colocar o seu dinheiro no Brasil. Isso vai causar uma fuga de capitais, o que o Brendan Carr disse que pode tornar o Brasil um mercado não investível, nas palavras dele. Olha aqui o que ele disse, aqui eu separei para vocês para ler. Essas medidas podem minar a confiança dos investidores estrangeiros no Brasil, comprometendo o ambiente regulatório. Quarto ponto. O quarto ponto é o estremecimento das relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos. E é aqui, meus amigos, é aqui que os ministros do Supremo tremem na base. Olha o que ele disse, separei aqui para vocês. Essa decisão prejudica as relações bilaterais entre Estados Unidos e Brasil e pode trazer consequências econômicas negativas. Bom, pessoal, tá aí o recado quádruplo para o governo Lula e para o Alexandre de Moraes. Se o Supremo, se o Alexandre de Moraes já estavam com medo antes, certamente esses 4 recados vão fazer o Moraes temer. Mas será que os ministros vão ouvir o recado? Será que eles vão frear os abusos?
A cada nova decisão absurda, ilegal, exagerada do ministro Moraes, o custo político de manter ele no Supremo aumenta. E os ministros do Supremo, o governo Lula, a mídia tradicional, vão ter que rebolar mais, vão ter que continuar a apoiar o ministro por sua própria conta e risco, sem saber quando que a reação do exterior e dos Estados Unidos virá. Será que eles vão ouvir os alertas? Será que eles vão parar os abusos? Conta pra gente qual que é a sua opinião aqui nos comentários.